Olá pessoal, então a gente vai aqui, abordar um próximo assunto. Você que está aí nos acompanhando nas aulas, se preparando aí para as provas. Nosso próximo assunto aqui então, a gente vai falar sobre as equações exponenciais, ok? Então estou trazendo aqui uma questão, a questão 5 resolva em R aí as várias equações exponenciais apresentadas, né? Na verdade a gente tem letras A, B, C e D. A gente vai ter algumas coisas aqui para observar, então eu vou para ti trazer de forma rápida, a definição do que seriam essas equações exponenciais, beleza? E aí depois te mostro o exemplo e a gente vem para cá tentar resolver aqui as questões, beleza? Deixa eu mostrar aqui, gente, como é que isso funciona. O que são essas equações exponenciais, gente? São equações, que fala que se você tiver duas bases ali iguais, essas bases elas podem ser canceladas, certo? Então a gente cancela as bases e consegue igualar os expoentes, certo? Então, a primeira definição que a gente tem aqui das equações exponenciais é essa, beleza? Então, bases iguais é porque os expoentes também são iguais. Eu já vou te mostrar o porquê que isso acontece, beleza? Outra coisa que a gente precisa observar, gente, é essa parte aqui, ó, da definição, propriamente dita das exponenciais, tá? Como é que isso vai funcionar, As exponenciais que a gente vai trabalhar aqui, as bases, elas são sempre positivas, maiores que zero, e a gente vai trabalhar sempre com bases diferentes de 1, tá? Então, isso aqui que vai nos prender para resolver as equações exponenciais. Deixa eu vir aqui para te mostrar uma coisa importante, de como que isso funciona. Aqui a gente vai voltar um pouquinho lá na parte das potências, tá? Das potenciações ali propriamente dita, tá? Imagina, gente, que eu tenha uma operação assim, ó, 3 ao quadrado, tá? Esse 3 ao quadrado aqui, ele vai indicar pra gente que eu vou fazer a operação de multiplicar o 3 vezes ele 3 mesmo, duas vezes, tá? O expoente aqui em questão, ele indica quantas vezes essa base é multiplicada por ela mesma, beleza? E aí, repetindo isso daqui, a gente teria o resultado 9, certo? Então, aqui a gente teria uma operação de potenciação, realizada. Então, a gente teria um resultado desse jeito. Eu já vou aqui só marcar para ti, para a gente destacar outros detalhes para que você possa observar direitinho. Aí, professor, mas por que você está fazendo isso, Que é potência. A gente quer trabalhar com essas equações exponenciais. O que são as equações exponenciais, gente? Das quais nós estamos falando, Essas equações exponenciais, na verdade, é quando a gente pega esse expoente aqui, coloca uma letra e essa letra fica sendo a nossa interrogação, Aquilo que a gente vai responder. Imagina que a gente tivesse aqui, então, ó, com base nisso, a gente tivesse uma coisa assim, ó, a expressão desse jeito. 3 elevado a x igual a 9. Então, x é o número aqui que, como expoente do 3, vai dar uma operação ali de multiplicação que vai resultar em 9. Como é que a gente vai determinar isso? É aí que a gente vai buscar usar essa definição aqui, ó, essa nossa definição de equações. Equações significa igualdade, tá? Então a gente vai sempre buscar essa igualdade. No que eu busco a igualdade, a gente tem que buscar igualar as bases, obter a mesma base, as bases sendo iguais, a gente faz o cancelamento das bases e aí, de forma simples, a gente iguala os expoentes e resolve tudo isso, beleza? Então, nossa dinâmica aqui vai ser essa, tá? Olha, para esse caso aqui, então, a gente poderia, nesse caso, pegar esse 9 e fatorar para tentar igualar as bases, tá? Então, 9 fatorado, gente, como é que ficava aqui, ó? Eu vou dividir por 3, que dá 3. Eu vou dividir o 3 por 3, que dá 1. Chegou em 1, gente. A gente vem aqui, coloca o sinal de igualdade. Então, esse valor que a gente está aqui fatorando, a gente vai trocar por uma potência, tá? Que vai ficar aqui, ó, o resultado, nessa forma de potência. Como é que a gente vai obter isso? Eu estou aqui com a multiplicação, tá? Multiplicação de potência de mesma base. Na prática, gente, essa multiplicação são essas duas bases aqui, ó.
que a gente usa a primeira propriedade das potenciações, você fala que se repete a base soma dos expoentes. Então, isso aqui era 3 ao quadrado, tá? Então, esse 9 eu vou trocá-lo, né, por 3 ao quadrado. A gente vai ter bases iguais, vai usar a definição, né, de equações exponenciais, que quando as bases são iguais, é porque os expoentes também são iguais. E aí, nesse caso, né, a gente poderia afirmar com toda certeza que para que houvesse a igualdade, o x só poderia ser C2, tá? Então, estou trazendo aqui para ti um exemplo de como é que a gente vai utilizar, né, na grande maioria das vezes, um recurso para resolver esse tipo de questões, tá? Depois a gente vai ver que tem algumas questões que precisa substituir algumas bases para resolver mais fácil. Então, aqui é a nossa ideia, que eu preciso que você entenda para a gente resolver questões, beleza? Vou fazer aqui a letra A, depois a gente faz num outro videozinho aí as outras letras, tá? Só para a gente observar, aqui nas letras em questão, já fica como desafio aí para você fazer até antecipado, né? Depois que a gente tiver, aí você estiver assistindo as aulas. Olha, questão de número 5, né? Resolve em R, a gente tem letra A, 32 elevado a x igual a 64. Letra B, né? Tá aqui, parte inferior. 4 vezes 5 elevado a x mais 1 igual a 100. E aí você tem aqui mais duas letras, né? 4 elevado a x menos 1 igual a 64. E tem essa outra que vocês vão ver que é um caso de substituição, né? Fica mais tranquilo, até dá para fazer sem substituir, mas talvez fique mais fácil substituindo, beleza? Então eu vou resolver aqui a primeira, né? Se for o caso, o vídeo ficar muito longo, eu vou parar e depois no outro vídeo eu resolvo essas aí também, beleza? Então vamos lá, minha gente. Olha, então o passo aqui que você teria que fazer era fatorar as bases, tá? Fatorar o 32 e o 64. Se você for fatorar o 32, eu vou fatorar somente 32, depois o 64 fica com a ideia bem similar, beleza? Então, olha, o 32 dá para dividir por 2, que dá 16. 16 dá para dividir por 2, que dá 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E divide 2 por 2, que dá 1, né? Deu 1, a gente para. Vem aqui, ó. Passa uma barrinha, né? Então, esse 32 eu vou trocá-lo por uma potência que vai aparecer aqui. Professor, quem é essa potência aí, né? A base que está se repetindo aqui desse lado, ó, é a base 2, beleza? Essa base 2, professor, quantas vezes ela se repetiu? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai ser exatamente 2 à quinta, tá? Então, eu vou ter assim, ó, 2, né? A base que a gente obteve, fatorada. 2 à quinta. E aí eu poderia, gente, ter colocado esse x aqui externo, tá? Que aí a gente teria algo assim, ó. Igual, quando você fatorar o 64, você vai ter 2 à sexta, beleza? Aqui eu só retiro o parênteses, né? Quando eu retirar o parênteses, uma das propriedades da potência é que você vai multiplicar os expoentes, tá? Então aqui ficaria 2 elevado a 5x igual a 2 elevado a sexta. Gente, aqui nós conseguimos cumprir com aquele objetivo, né, de igualar as bases. Então, as bases sendo iguais, você cancela essas bases e mantém ali os expoentes iguais também, né? Então, aqui a gente já vai definir quem são esses expoentes, tá? 5x, então, só pode ser igual a 6, né? Aqui é a equação de primeiro grau, 5 está multiplicando e ele vai passar dividindo, tá? Então, x vai ser 6 dividido por 5, né? Que está resolvendo a equação de primeiro grau. Então, esse seria o procedimento melhor, né, que a gente poderia utilizar aí para resolver a questão, beleza? Então, deixa eu destacar aqui para você. Isso aqui seria a nossa resposta da letra A, beleza? Professor, eu quero melhorar isso aqui, né, para representar em forma de conjunto. Como era que eu representava isso aqui, ó? Solução, vai abrir uma chave, né? Vou fazer uma chave mais bonitinha. X que pertence aos reais, a barra significa tá ok, aí você vai colocar essa resposta aqui, tá? X igual a 6 dividido por 5, tá? Aí você fecha a chave. Olha,
letra A respondida, beleza? Bem facinho, bem tranquilo. Tá? Espero que você tenha entendido. No próximo vídeo eu vou gravar aí mais uma ou duas dessas letras aí para que você não tenha dificuldade, beleza? Então, abraço, minha gente, até mais.